Climate Solutions. Você sabe o que é isso? Climate Solutions é a divisão da Danfoss que foi responsável por uma série de selos de inovação. E nós estamos aqui com os mentores dessa área na empresa, os artífices de parte desse sucesso, porque não se faz nada que não seja em equipe, que são o Drigo, né? Eduardo, mas ele disse que nem a mãe dele mais chama de Eduardo. Eduardo de Castro Drigo, mais conhecido no setor como Drigo, e o Henry, com I. Se você for mandar um e-mail, é Henry com I. E sem H. E CH. E sem H. Sem H. Sem H. Bom, quem vai começar falando aí do legado do seu setor para a área de inovação da Danfoss? Drigo, nós temos aqui o ABQM 4.0 Flexo, não entendi nada, e o Aquvalux 2 menos ainda. Então, o que fazem esses nossos amigos? Primeiro, boa tarde. Boa tarde a todos. A internet é imprevisível, né? O cara está vendo na China, no Japão, mas tudo bem. Então, olá. Olá. Tudo bem? Olá. Bem, vamos falar por partes, vou falar agora da BQM Flexo. Pois não. A BQM Flexo é uma válvula de 3 pontos específicos para uma instalação de água gelada ou água quente, não importa o que você vai fazer, mas que use água para transportar calor numa instalação. O diferencial dela é que ela leva a BQM, que é a nossa válvula de balanceamento independente de pressão, sim, já montado num manifold ou num cavalete com as válvulas de bypass e um ponto de purga de água. Ou seja, se você precisa fazer uma manutenção naquele ponto em que ela está controlando, o instalador ou a empresa que vai fazer a obra, executar a obra, antigamente tinha que conectar muitas partes e conexões para montar esse cavalete, para juntar tudo num lugar só para fazer manutenção e operar aquele ponto de aquecimento ou de refrigeração. Essa válvula ela já traz o cavalete pronto, então isso facilita na instalação, e o resultado é tentar diminuir pontos de fuga para a água, melhorar a rapidez e a eficiência na hora de fazer a instalação, deixar um pouquinho mais limpa, e também facilitar a hora da manutenção ou a hora do carregamento, né, de pôr em marcha a instalação com esse cavalete. Perfeito. O Flexo seria da flexibilidade que ela oferece. Exatamente, por isso Flexo. Perfeito. E a BQM 4.0 Flexo, você tem uma ideia de quantos por cento ela economiza em tempo na vida do instalador? Eu tenho até um dado publicado, ele está na nossa página da web, você entra lá www.danfoss.com/heating, você vai acessar o nosso paper sobre esse produto em específico. Sim. A gente fez um estudo em um hospital na Espanha, em que ela reduziu 32% do total de tempo e mão de obra e conexões, e o custo com as conexões, você tem que passar cola e fazer certas artimanhas para evitar a fuga, né? Ela dá 32% a menos de custo do que se você tivesse que montar o cavalete. Não tem essa parte. É porque aqui no vídeo, por exemplo, o pessoal que está em casa pode estar vendo só a válvula, mas essas conexões a gente já vende na caixinha também as mangueiras. Então isso também já facilita. Se você não tem paridade entre as distâncias que a válvula oferece, a mangueira te dá essa flexibilidade para você poder ajustar o ponto de entrada e saída do fan coil ou do ponto que você vai esfriar ou aquecer. Tem boa notícia, né, para o pessoal da instalação, manutenção e para o investidor, né? Principalmente também não pode deixar de fora o cara o dono do negócio. O dono do negócio. O homem que assina, não tem mais cheque quase, né? O homem que faz o Pix. Faz o Pix. Bom, Drigo, e o Aquva? Aquvalux 2. Aquvalux 2. O que faz o Aquvalux 2? Qual é a categoria dele? Passinho antes atrás, né, a divisão que a gente está na Danfoss na área de Climate, como você citou, e a divisão ela é feita, antigamente, a gente tinha Cooling, que é para resfriar, e Heating, que era para aquecer. Juntamos as duas divisões e virou Climate. Que chique. Então, esse produto especificamente é um produto para aquecimento de água. Certo. Só para fazer uma analogia, muita gente usa aquele aquecedor de passagem, que você tem a gás na sua casa, que ele aquece a água e de lá ele distribui para todos os pontos da sua casa, e você fica um tempinho ali esperando até a água esquentar na torneira ou no chuveiro. Sim. Qual que é a ideia? É que você tenha um circuito fechado que só transporte a água quente, e esse daí viraria um aquecedor de passagem, só que ele depende desse circuito de água quente. Qual que é a vantagem disso? Desperdiçar menos água e economizar na matriz energética que aquece a água. Então, o que o Aquvalux faz? Ele descentraliza aquele aquecimento, obriga você, obviamente, a fazer uma alteração
na instalação, ou conceber essa instalação já com um circuito primário fechado de transporte de energia, né, no caso de água quente. Uhum. E esse ponto ele ficaria descentralizado, esquentando automaticamente a água no ponto de consumo. No próprio ponto, Exato. não é Isso centralizado. não. A gente não tem o vídeo nesse momento, mas ele vem até já acabado com uma tampa bonitinha, Eu levo anti-ruído, na minha torneira que eu quiser. ou pro chuveiro. O maior cliente nosso ultimamente tem sido hospitais, porque ele também tem um outro ponto, um outro benefício, já falo sobre ele. Hotéis, que tem esse tipo de instalação. E essa gama de produto, ele é o 2, a gente tem o 1 e a gente tem uma família similar a ele também, que é para fazer retrofit em aquecedores de passagem mesmo. Quando há um retrofit no prédio, você já nem precisa se preocupar com o espaço no qual o aquecedor de passagem ocupa, porque ele já vem na mesma medida, inclusive. Então, o grande mercado aqui é a indústria da construção. Construção. A gente chama de aquecimento de água doméstica. Sim. Então é para banho e torneira, tá? Então imagine residencial, hospital, hotel, qualquer tipo de Olha, consumo de água sanitária ou doméstica quente, esse equipamento serve para isso. o Aquvalux 2 me fez lembrar uns aquecedores elétricos que você coloca perto da pia, puxa a mangueirinha, tá? É mais ou menos isso? Mas esse aquecedor elétrico hoje, ele ainda é utilizado, mas é para compensar a sua perda de água, o seu desperdício de água. Vamos supor que você tenha o seu aquecedor de passagem e do aquecedor até o seu ponto de consumo, esse pedaço da tubulação vai esfriar. Então esse aquecedor elétrico, ele fica para compensar esse pedaço. Exatamente. Então você tem a matriz de gás e você tem a matriz elétrica. O Aquvalux ele é para resolver esse problema, para você não ter duas matrizes diferentes, que uma foi feita para concentrar a falha do outro, ele já é para aquecer água instantaneamente. Né? Só para ter uma ideia, o nosso timing de aquecimento de água é de 3 segundos. Abrir a torneira, 3 segundos, a água está quente. Até o mais estressado dos usuários segura, né? Aproveitando o gancho, mas só para ilustrar, por exemplo, a gente tem, inclusive, de novo, se quiserem acessar a nossa página no mesmo lugar, né, www.deons.com/heating, tem um documentário sobre um hotel, sobre o nível de satisfação, por incrível que pareça, o nível de ocupação de quartos depois que fizeram retrofit. Caramba, atraiu o povo, atraiu né? o povo. Bom, vou conversar um pouquinho aqui também com o Henry. Por último, mas não menos importante, né, Henry? O que vem a ser esse sistema de purga inteligente para refrigeração com amônia? Excelente nome, né? Mamão, hein? Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Você é todo nosso. É ótimo. É interessante, eu me sinto às vezes até um pouco fora do meu ambiente, porque essa é uma feira onde, quando a pessoa fala em amônia, sai todo mundo correndo, só tem medo. Mas como a Danfoss trouxe soluções completas, é o portfólio em espanhol, é o seu portfólio de produtos completo, a gente também trouxe os nossos produtos para refrigeração industrial. E as plantas de refrigeração industrial são majoritariamente operadas com sistemas de refrigeração à base de amônia, utilizando amônia como refrigerante, que é um refrigerante natural e tem que ser tratado com certos cuidados, né? Exatamente. Mas é importante o seguinte, esse produto, sistema de purga inteligente, a purga ela é necessária porque a amônia, quanto mais pura, quanto menos coisa misturada com a amônia, mais eficiente. Nós estamos sempre falando em eficiência energética e segurança. Então, quanto menos coisa misturada, e uma dessas coisas é o ar, ou como popularmente chamado de ar, mas na verdade gases não condensáveis. Então, esse produto que vocês estão vendo na tela, ele retira, ele purga o ar, os não condensáveis, os gases não condensáveis, do seu sistema de amônia. E deixa com isso a amônia sim operando e tirando esse gás, esse ar. Para quê? Qual é a vantagem? Total eficiência energética. A gente tem casos, para dar números mais concretos, depois da instalação do produto, de redução do consumo de energia da planta em mais de 7%. Só para a instalação de um produto. E por que ele é inteligente? Porque, na verdade, você tem vários pontos onde você pode ter entrada de ar. E onde tem a entrada de ar, você tem que imediatamente tentar mitigar, ou seja, purgar esse ar de dentro do sistema. Seria um vazamento ao contrário. Entra, exatamente. Nesse caso está entrando o ar. E o nosso produto, ele não trabalha por tempo, ele trabalha por demanda. Ele percebe, ele é inteligente o suficiente para perceber que ali, naquele ponto, ele tem que purgar.
E ele vai lá e purga o tempo que for necessário. Se ele passar num ponto e ver que ali não precisa de nada, ele vai para o próximo. Entendi. Então ele é eficiente nesse sentido, ou seja, ele trabalha onde e quando precisa, e ele traz depois um resultado do tipo deixar. Quer dizer, você olha para ele e fala assim, ele não está trabalhando, não precisa mais, ele já tirou todo o ar. E se houver algum ponto onde que ele fique muito tempo, ele vai te avisar, eu estou aqui muito tempo, dê uma olhada porque tem alguma entrada de ar aqui. Então ele é inteligente. Incrível. E ele sente isso por dentro, né? Totalmente, por diferença, aí é bem técnico, diferença de pressão, ele opera independente do sistema da unidade que ele está operando, por exemplo, num frigorífico ou numa indústria de bebidas, e ele percebe, ele está independente disso, ele não tem, ele tem apenas uma conexão que é exatamente por onde sai esse gás não condensável. Essa purga, ela purifica a amônia. Ela tira os indesejáveis lá. Os gases não condensáveis, nesse caso. Senão o sistema vai estar trabalhando com um gás que não é desejável. Tudo que você tem dentro do sistema que não seja a própria amônia circulando, sendo comprimida, tudo isso vai te trazer prejuízo. Isso é uma característica inerente da amônia. É uma característica inerente de muitos sistemas de refrigeração. O sistema de refrigeração, o ideal, é um sistema 100% vedado, onde você tem o refrigerante, qualquer que seja, circulando por toda a estrutura. Nada além nada disso. sai. Exatamente. Mas a gente sabe que você vai fazer uma manutenção, acaba entrando um pouquinho de ar ali, não sei o que. E isso vai. Só se fala isso, eficiência energética, né? A grande busca. Então, isso vai te deixar menos eficiente. Então, você precisa imediatamente retirar esse ar. Não havia no Brasil nada assim. Há, mas não com essa tecnologia. Ou seja, isso aí é um upgrade de algo que já existia. A palavra inteligente diz tudo. Você pode fazer purga de vários modelos. Saiu do analógico para o digital. Saiu de uma maneira que trabalhava por um timer. Imagina o seguinte, eu trabalho por timer. Eu vou lá, fico 15, 20 minutos num ponto que não tem nada. Estou gastando energia. Não é só isso, você joga a amônia fora. E ele joga, exatamente. Ele vai lá, ele purga a amônia, que não tem que ser purgada. E só serve para amônia, porque essa é uma necessidade da amônia. Esse é uma característica da amônia. Exatamente. Bacana. Se você só me permite concluir, por favor. se você tem ar entrando, o ar leva umidade. Por mais que ele esteja baixo, ele leva umidade. Você pensa em temperatura, qualquer temperatura de refrigeração abaixo de zero, se tiver ar, tem água. E abaixo de zero, congela. Então, esse é um dos riscos dessa quantidade de ar, por exemplo, dentro do sistema. Tem que sumir com o ar. Vocês ganharam só nessa divisão, nessa área aqui específica, né? Na Climate, tem vários selos. Mas nesse campo aqui, desses dois produtos, você está sentindo o efeito disso, a repercussão disso? O que isso tem trazido para vocês, em termos de marketing? Pessoal que chega no stand querendo ver quem ganhou o selo, o produto que ganhou. Vocês sentem isso? Não sei se isso também pode ser uma questão da divulgação da Brava que tem ajudado, mas pelo menos no nosso stand, na minha área onde os produtos estão colocados, a procura talvez seja específica, porque o pessoal deve ter visto antes em alguma divulgação da Brava. Com certeza. E daí vai direto ao ponto ali. Então, realmente, eu tenho a agradecer, inclusive, do selo, porque ele tem me atraído bastante gente, pelo menos para a parte de aquecimento de água, então, é onde eu tenho recebido maior procura, que eu não imaginava, inclusive, esse público na Febrava. Maravilha. Era um público que você não esperava. Eu pensaria em outro público. Eu fiquei bastante contente. Como eu disse no começo, como não é uma feira focada especificamente em refrigeração industrial, eu falei, vou escrever um produto de refrigeração industrial. Vamos ver se chama atenção. E eu fico feliz por isso. Deu uma turbinada, né? Você olha por fora, você fala, bom, olha aqui. É uma caixa. O que faz isso? Então o selo ajuda a atrair. O selo atrai a curiosidade da pessoa que vem perguntar, de repente não sabe o que é isso, o que ele faz, e nos dá a oportunidade de divulgar um produto novo, uma tecnologia diferente, que a pessoa talvez não conheça. Muito bom. Henry, você está na Danfoss há quanto tempo? Vou completar 10 anos. 10 anos. E você? Completei recentemente 14 anos. Está ganhando. Ele está na frente. Bom, veja aí quem gostaria de falar sobre o seguinte aspecto. A Danfoss é uma empresa que preza pela inovação. O que a inovação tem representado para vocês terem chegado até aqui, se essa potência que todo mundo conhece? O que a inovação representa? Como vocês veem a inovação dentro da Danfoss?
Bem, o fundador da Danfoss já era um engenheiro Inovador. inovador, né? Então, teve várias patentes ao redor do tempo que ele esteve vivo, né? Que ele era a pessoa que mais desenvolveu produtos, inclusive, e é o nosso slogan, né? Engenharia do futuro. Internamente, a gente diz que a gente é engenharia do futuro. Bom, só para contextualizar um pouquinho mais, a Danfoss ainda é uma empresa familiar, cumpriu dia 1º de setembro 90 anos, e por ser familiar e ainda está por esse tempo todo, em 2010 ela teve uma reformulação na maneira como ela lida com os negócios. Ela pôs foco naquilo que ela era que ela tinha como fortaleza. Por isso que a Climate é tão importante ter juntado e se transformado em Climate de novo. Mas só para terminar, em 2010, quando a gente fez a nova estratégia, 4% do nosso faturamento é revertido em R&D, ou seja, em desenvolvimento. Então, a nossa paixão por engenharia é fazer as coisas de uma maneira um pouco melhor, sempre entregando algum valor para a sociedade. Com esse nível de investimento, acho que o resultado é essa quantidade de ser inovação. Para entregar, você tem que olhar para frente, você tem que trazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Essa é uma preocupação absolutamente constante na empresa, em qualquer divisão, em qualquer área que você vá. Sempre trazendo alguma coisa diferente. O básico, quase todo mundo sabe fazer. Quase todo mundo sabe, que eu nem enfatizei. Quase. Agora, fazer diferente, fazer melhor, fazer com segurança, fazer com eficiência, isso daí é um diferencial. Maravilha aí. Muito obrigado, Drigo, muito obrigado. Parabéns para a Danfoss e que ganhe mais selos e selos e selos ao longo das próximas feiras. Obrigado pela Eu oportunidade. agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês da Brava. Prazer. Maravilha. Até mais. Abraço. Valeu. Outro.